Olá, internautas! Estamos aqui mais uma vez para um novo episódio do podcast do TCE Tocantins. Conta com a gente. E hoje, com muita honra, recebemos como convidado nesta bancada o jornalista e historiador Luiz Pires. Luiz Pires, que cresceu ali em Carolina do Maranhão, no sul do estado do Maranhão, acompanhou desde criança aquela luta libertária pela criação do estado do Tocantins. É o cara que sabe tudo. E hoje, Luiz, quem que a gente tem como entrevistado nesse podcast? Um grande amigo e um grande responsável pela consolidação do Tocantins, que é o conselheiro Wagner Praxedes. O conselheiro decano do TCE Tocantins está com a gente hoje porque ele vai nos contar a história do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Sabe por quê? Porque no dia 23 de janeiro, o TCE Tocantins completou 35 anos. É uma data histórica, é um marco, é uma história de evolução, de desenvolvimento, e a gente vai falar também, dentro dessa história, a importância dessa instituição na vida de cada cidadão tocantinense. Conselheiro Wagner, seja muito bem-vindo ao podcast Conta com a gente. Olha, para mim é uma honra, bom dia a todos, para mim é uma honra participar e colaborar aqui, recordando esses primeiros momentos da nossa instituição. Realmente devem ter sido momentos desafiadores, não é, Luiz? Fundei em Araguaína o jornal Correio do Norte, em dezembro de 84, e em 1985, conheci o conselheiro Wagner Praxedes, olha só, que era secretário de Finanças da Prefeitura de Araguatins. O que me impressionou nesse primeiro contato, primeiro, a organização dele, a competência dele e o bom gosto dele para as coisas da vida. Conselheiro, conta pra gente então como foi esse desafio. O Estado foi criado lá pela Constituição de 1988, no dia 5 de outubro, e em seguida o Estado precisava ser instalado, as instituições precisavam ser estruturadas, foi isso? Foi. O Tribunal de Contas ele foi criado pela Lei 189, que é essa lei que cria todas as instituições, né? E instalado no dia 1º de fevereiro de 89. Dia 1º de fevereiro de 89 eu cheguei aqui, juntamente com os 3 conselheiros nomeados pelo governador Siqueira Campos, que era o conselheiro Gonçalves, né, o presidente, que ficou como primeiro presidente, o conselheiro João de Deus, que era o vice-presidente, e o conselheiro José Ribamar Menezes, que depois eu cheguei a conselheiro na segunda formação, na vaga do conselheiro José Ribamar Menezes. Que precisava se aposentar pela idade. Que aposentou pela idade, né? E eu cheguei logo depois. Conselheiro, agora uma coisa curiosa, Luiz, foram nomeados 3 conselheiros, a primeira composição do TCE Tocantins. Eles eram de algum tribunal de contas ou eles eram as pessoas capacitadas para essa função? Porque a lei que cria, nas disposições transitórias, que cria o Estado nas disposições transitórias, ela fala que o tribunal, nos primeiros 10 anos, o Tribunal de Contas, a composição dele seria 3 conselheiros. 3 conselheiros. Então, no Brasil todos, os outros tribunais eram 7 conselheiros, mas nos primeiros 10 anos de criação, o Tribunal de Contas, a composição seria com 3 conselheiros. E também lá a Constituição Federal, ela fala que pode ser formado nisso, naquilo, ou então ele pode ter notórios conhecimentos administrativos. Certo. Então, o doutor Gonçalves, ele tinha a formação de dentista, o conselheiro Zé Ribamar era economista, o conselheiro João de Deus não tinha nível superior, mas ele tinha sido prefeito já por vários mandatos em Araguatins, ele tinha essa experiência administrativa. Então, era nessa brecha aí. De conhecimento. Mas o doutor Gonçalves, ele foi muito acertado essas indicações, e o doutor Gonçalves, naquele momento, precisava muito de um presidente que tivesse esse olhar político, principalmente nessa primeira formação. A vontade de buscar, de fazer, porque o técnico geralmente ele senta ali e começa, e o doutor Gonçalves não, ele mesmo dirigia, ele ia em busca,
era dedicado, assim, o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo. Inclusive, Então, conselheiro, o doutor Gonçalves, ele foi prefeito também de Cristalândia várias prefeito vezes. de Né? Cristalândia, Conhecimento várias vezes. grande, né? E qual foi o cargo que o senhor assumiu assim que chegou para cá, no tribunal? Olha, eu fui nomeado como auditor, né? Que era o conselheiro substituto. Mas aquilo a gente fazia de tudo, né? Porque o tribunal começou, até nós passamos, vindo aqui para o estúdio, né? Passamos ali pelo memorial e ali está a mesa, porque quando nós alugamos o espaço em Miracema para instalar o tribunal, e o proprietário deixou uma mesa. E quando ele veio buscar, nós já estávamos lá. Aí, doutor Gonçalves, agora você não tira essa mesa. Era o único móvel que tinha, né? Era a mesa. As peculiaridades da história. Exatamente. Conta para nós direitinho como foi. Era uma casa? Morava uma casa ali na avenida principal em Miracema. Tinha um comércio do lado, que era do proprietário da casa, né? E que ali tudo era difícil, porque Miracema não tinha estrutura nenhuma para receber capital de Estado, né? Tudo foi improvisado. O próprio palácio era improvisado, era um galpão que foi improvisado para instalar o palácio. E o tribunal, quer dizer, não foi diferente. Né? Onde o palácio ficou era o Senar, né? Era um prédio do Senar. Né? E ali era tudo montado provisoriamente, o gabinete do governador ali. Eu fiquei... Bem. Interessante, o governador tentou conseguir a casa episcopal lá do bispo, e o bispo não teve jeito. Para instalar. Era o único palácio, realmente, local que tinha. Da região era a casa Conselheira, do bispo. aí a casa ficou uma mesa e foi a mesa que foi usada para o trabalho? Nós fomos instalando e o tribunal foi puxando, fazendo puxadinho. Já no quintal da casa, foi aumentando, sabe? E ali, à medida que ia chegando as pessoas, ia aumentando. Mas aí, devido à necessidade de espaço, o tribunal alugou, numa rua próxima ali, um galpão também, que esse galpão ele transformou ali num apoio técnico, e a parte técnica do tribunal ficava toda ali nesse galpão. Uma coisa interessante, para perguntar para o conselheiro aqui, uma pessoa importante também nessa implantação foi o Ibanez Tavares, né? Que veio de Goiânia, que era também do tribunal lá. O Ibamar, o Ibamar, o doutor Gonçalves foi muito sábio em convidar o doutor Ibamar para vir, porque o Ibamar ele já tinha muita experiência. Ele era do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Depois ele ajudou na instalação do Tribunal de Contas dos municípios de Goiás. Então ele ali era até procurador aposentado, né? E ele veio para o Tocantins para ajudar. E de Pedro Afonso. E de Pedro Afonso, da região. Exatamente. Né? E é uma família culturalmente muito rica, né? Tinha um irmão dele, inclusive, primo, que era um jornalista desse Tavares. O Valder de Góes, que era muito famoso em Brasília. Em Brasília, né? Tudo era muito difícil. Eu lembro que o tribunal tinha um Chevette. Foi o primeiro carro que nós adquirimos. Um Chevette branco. Então, era o que tinha, era aquilo. Ali o Luiz, que foi o primeiro contratado como motorista, né? Que até faleceu recentemente. Ele era um motorista, o Chevette, ele não esfriava, desde 6 da manhã, o motor. E nessa primeira fase, qual era o maior desafio? O maior desafio era trazer e formar essa equipe técnica, sabe? Porque realmente não tinha pessoal capacitado. Você vê, aqui nessa região nossa, do Paralelo 13 até no Bico, você não tinha um curso de contabilidade, tinha umas 2 escolas de nível médio, mas contabilidade comercial. Então era zero, praticamente, o conhecimento. Né? Em nível superior, conselheiro, só tinha a Facila em Araguaína e a Facip em Porto, que era para formar professores. E aí o prefeito de Gurupi, o Jacinto, resolveu criar também a faculdade lá em Gurupi, mas também que era Ciências Sociais. Na parte técnica de contabilidade não tinha nada. Eu lembro que o doutor Gonçalves, ele saía nessas secretarias aí descobrindo, a Ana Pérez mesmo, nossa colega que depois passou no concurso aí para conselheira substituta, ela foi achada na Secretaria da Educação. Avisaram para o doutor Gonçalves que tinha uma moça lá que entendia muito de orçamento. Aí ele lá, catou a Ana Pérez.
Então ele ficava ouvindo as conversas e ia lá buscá-lo. E foi assim que foi formado o tribunal, né? E todo esse pessoal passou por capacitação em Goiás. Os tribunais de contas, tanto o Tribunal de Contas dos municípios como o Tribunal de Contas do Estado, foram muito parceiros nossos, foram pais mesmo nossos. Eles colocaram à disposição os técnicos dele. Eu lembro que o conselheiro Nelson Siqueira, que tinha inclusive um irmão dele que trabalhava no tribunal, que depois veio a ser conselheiro também, foi secretário de Estado de Goiás, do governo de Goiás também, muito competente, veio aqui dar vários cursos. Então esse pessoal nos recebia de braços abertos. Eu fiz vários cursos lá em Goiânia sobre obras, sobre, enfim, os mais diversos assuntos, e toda essa experiência a gente trazia para cá. A nossa lei orgânica, o regimento interno, foi todo espelhado na lei orgânica e regimento interno desses tribunais de Goiás. Inclusive, pessoal, a parte de conselheiro, de conselheiros não, porque essa a Constituição já trazia, mas os conselheiros substitutos, os procuradores substitutos, todo esse esquema, a estrutura, a gente pegou mais ou menos a estrutura de Goiás. Só que o Tribunal de Contas, hoje, do Tocantins, eu acho que ele passou, ele evoluiu e muito. Por quê? Porque hoje eu visito esses tribunais e eu vejo que o nosso crescimento passou deles. Superou? Superou. Nós modernizamos, por exemplo, Goiás. Até hoje, eles ainda estão batendo carimbo em muitas coisas. E aqui não existe mais carimbo há muito tempo, não tem papel. Então, é 100% tudo forma eletrônica, informatizado aqui. Então, eu acho que a gente aprendeu e ajustou esse aprendizado aqui da melhor forma que nós superamos aí muitos tribunais, sabe? Conselheiro, aí se deu a transferência da capital com a criação de Palmas. Como é que foi o TCE nesse processo, nessa transição? Como é que foi para o TCE? Foi difícil, porque foi um outro recomeço, né? O governador queria o pessoal aqui, de qualquer forma, ou não importasse como chegasse, e aí como já tinha ficasse. Um prédio bonito para o tribunal aqui? Não tinha não. Tinha um prédio de madeirite ali, como abrigou os outros poderes, né? A Assembleia, ela ficou num espaço melhor, o TJ ficou numa casinha de madeirite, mas numa casinha já, essas casas pré-moldadas, né? Mas o Tribunal de Contas foi para madeirite mesmo, sabe? Então começou ali também. E o tribunal depois ele mudou para o prédio aqui de secretarias, quando um desses prédios de secretarias ficou pronto aqui, e nós dividimos o espaço aí com o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Que depois o Tribunal de Justiça foi o primeiro que conseguiu sua sede definitiva, mudou, e aí esse prédio ficou dividido entre o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Para quem está nos ouvindo aí nas plataformas de áudio, como o Spotify, a gente falou de transição de mudança de capital. É que quando o Tocantins foi criado, foi instalado provisoriamente a capital do estado em Miracema, no Tocantins, que era um município que já existia no então norte de Goiás. Depois que foi criada a capital Palmas, a capital planejada, houve toda essa transferência da administração do governo para Palmas. Então, quando chegaram aqui, realmente não havia casa, não havia construções ainda, né, conselheiro? E foram feitos alguns prédios provisórios em madeirite e pré-moldados para abrigar os órgãos. Inclusive alojamentos, né? Porque não tinha casa. A gente dormia em alojamentos. Eu lembro que antes que eu vim prestar um serviço aí, fiquei quase que um ano na prefeitura ajudando na instalação do município aqui de Palmas, né? E a gente dormia nesses prédios, prédios também de madeirite, esses alojamentos dos peões das obras, aí dividia um espaço ali e a gente ficava. Foi por aí. Aí, à medida que foi abrindo os loteamentos, eu lembro que aquela quadra ali, a 14, foi a primeira quadra que foi loteada aqui em Palmas.
Mas falando do TCE, teve essa estrutura em Madeirite, aí como que foi formar o corpo de servidores? Teve concurso? Como é que foi? Teve esse concurso, ele chegou já em dezembro de 90. Já tinha praticamente um ano de... O pessoal estava sendo nomeado desde o início, através de decretos, de contratos, né? Essas nomeações provisórias, né? Até porque não tinha outra forma de ser. Aí o concurso nosso foi no final de dezembro de 90, o primeiro concurso do Tribunal de Contas. Aí já teve um ajuste geral, acho que foi um dos primeiros órgãos a fazer concurso, né? Até porque o tribunal tem que ser o primeiro mesmo, tem que ser... O tribunal é que tem que ser o modelo, porque ele tem que cobrar isso aí a partir do momento que o tribunal fez o concurso, que deu posse aos concursados, aí o tribunal começou a cobrar isso de Estado e municípios, do próprio TJ, Ministério Público, Assembleia, os concursos. Aí foram saindo os concursos. E o salário era muito bom, né? O salário, eu lembro que o salário era pouco, ele tinha um limite assim, de salário. Lógico que os conselheiros, ele por força constitucional, desembargador, ele já tinha o salário dele lá colocado. Mas nós mesmos, que era o conselheiro substituto, que eram os auditores, a gente entrava na tabela, né? Então, dali ia de 300 a 1.200 salário. Então, você entrava na tabela, tinha o código ali, e aí você... Ou seja, era por amor mesmo o trabalho. Era por amor mesmo. E é interessante a gente hoje, percorrendo aqui o prédio, andando pelas salas, pelos setores, a gente encontrar esses servidores que ainda trabalham até hoje, que são desse primeiro concurso de dezembro de 1990. Tem muitos aqui ainda atuando. E é bacana ver isso, né? Ou seja, é uma história de 35 anos, e é uma história, É a demonstração desse amor pelo é uma coisa assim, tribunal, não tão antiga, é recente, né? As coisas... você vê, são relíquias, né? Eu mesmo tenho no meu gabinete, meu chefe de gabinete, o Sandro, né? Ele é do primeiro concurso, né? Uma relíquia aí. E outros tantos ainda, né? Que tem aqui no tribunal. Eu, pelo menos, eu estou aqui, eu estou continuando. Às vezes as pessoas me param, né? E perguntam, se eu não vai aposentar, não? Eu falei, não, eu estou bem. Para quê, né, eu conselheiro? Estou produzindo, eu estou sentindo que sou positivo ainda dentro do tribunal, produzo ainda, tenho amor, tenho vontade, tenho determinação, então eu vou ficando, né? Inclusive, é até bom, eu citei quando apresentei o conselheiro que ele é o decano do TCE Tocantins. Então, decano não quer dizer que é o mais velho ou que é o velho, ele é o mais antigo dos membros do Tribunal de Contas do Estado. Por isso ele tem esse título, decano. Que é até bonito, né? Ontem a minha assessoria estava mostrando lá que decano mesmo do próprio tribunal mesmo, o mais antigo funcionário hoje do tribunal sou eu também. Olha só, que bacana, é muita história para contar. Então eu vivi todas essas fases, é impressionante assim, a gente, eu às vezes eu penso assim, como que o tempo passa rápido, né, Luiz? Como que o tempo voa, né? Porque parece que foi ontem que tudo começou, né? O tribunal aqui, aquela correria. Eu acho que é esse amor, essa dedicação, essa entrega que a gente nem vê o tempo passar, né? Porque se a gente não tivesse essa entrega, aí sim a gente estava esperando horas, dias, meses. Então você não consegue ver, porque eu entro no gabinete quando eu vejo a hora de sair. Entendeu? E aí passa dias, enfim. O senhor contou aqui um pouquinho da história, eu acho, deve passar um filme na sua cabeça quando lembra aquela casinha de Miracema, né? A construção em Madeirite, e hoje tem uma sede com essa estrutura e não a parte física, como o senhor falou, né? Evoluiu, está dentro do que é a atualidade hoje, dentro da internet, dentro dos processos todos digitalizados, né? E participando também de ações que são exemplos para a comunidade, como é o caso agora que o tribunal tem já aqui dentro a sua memória, né? Tem o seu museu também evoluído e digital, e agora participando também
lá do Museu do Palacinho, não é? Esse memorial nosso aqui do tribunal, ele é de 2014, né? Ele foi, sei lá. Então foi uma grande assim, alegria para nós fecharmos esse projeto. É um projeto que nós tínhamos vontade de fazer, era ter um espaço que mantivesse viva a história do nosso tribunal. Então, nós conseguimos, é um espaço muito bonito, invejável, porque a grande maioria de tribunais não tem isso, né? Não mantém vivo. E o Tribunal de Contas do Tocantins preocupou-se há tempo, né, de fazer isso, porque se a gente fosse demorar mais 1 ano, 2, 3, 5, a gente ia perdendo essa história, né, o registro dessa história. Então, esse espaço é um espaço que sempre que eu chego lá me emociona muito. Porque eu vejo passa um filme na minha cabeça, assim, de todos aqueles momentos vividos e estão ali naquele espaço. E esse zelo, esse cuidado pela história do Tocantins também, ela veio devido a uma homenagem que nós queríamos, um grupo de amigos, nós formamos um grupo de amigos para prestar uma homenagem ao governador Siqueira Campos. E nós fizemos isso, 2 dias depois da instalação, nós fizemos uma reunião, que tinha aproximadamente umas 200 pessoas, de vários segmentos da sociedade, né? E nós montamos a associação, registramos, documentamos a associação, fizemos a parceria e assumimos a gestão do Museu Palacinho. E o museu hoje está de vento em popa. Você vê, só o ano passado, de 2023, nós recebemos aproximadamente 6 mil visitas lá. E outros projetos virão, né? Porque tem muitas outras coisas aí para a gente fazer. Está tendo uma parceria com o Tribunal? O Tribunal de Contas, nosso Tribunal do Estado, ele é um parceiro hoje desse projeto. E esse olhar do tribunal é muito importante, porque é um olhar sobre a preservação do bem público, né? E mesmo nós já trabalhando nesse sentido, eu fiquei sabendo recentemente pelo conselheiro Sebastião Elvésio, que ele viaja muito mundo afora, né? E ele falou que na Rússia, o Tribunal de Contas russo, ele tem esse projeto. Eles hoje, a gestão do metrô, no caso, porque todos aqueles metrô, os pontos, as estações do metrô de Moscou, são verdadeiras obras de arte, né? Então, o tribunal, ele cuida, ele zela por isso. No Japão, da mesma forma. Então, aqui a gente chegou a fazer isso, mas sem nem saber que esse país já tinha esse olhar, esse cuidado. E é bacana essa parte que o senhor contou da história, porque o Museu Palacinho, para quem ainda não conhece, o Palacinho é a primeira obra da capital Palmas, é a primeira sede do governo do estado do Tocantins, foi construída em madeira. É uma espécie de um catetinho de Brasília, né? Com todo o projeto de arquitetura, muito bonito. E a importância de preservar ele é a importância de preservar a história, né? E resgatar. E como o senhor, por exemplo, é esse funcionário, esse servidor do TCE Tocantins mais antigo, o senhor teve logo essa preocupação de manter o registro da história para essas gerações futuras, para elas terem conhecimento, assim como o memorial que foi criado aqui em 2014, aqui do TCE Tocantins, que conta toda essa história também, a história do tribunal, a história do Estado. Inclusive está lá a mesa que o senhor falou, que foi cedida, emprestada pelo dono da primeira casa, que foi a primeira sede do TCE na capital provisória Miracema. Conselheiro, lá naquele comecinho ainda, um pouco mais sobre a história, a atuação do TCE deve ter sido muito desafiadora, como o senhor mesmo disse, até porque existiam os municípios que ficaram dentro do mapa geopolítico do Tocantins. Eram municípios goianos. Eles já tinham as suas prestações de contas. Eles já tinham as suas gestões públicas que deveriam prestar contas tanto ao Tribunal de Contas dos municípios de Goiás quanto o governo era o TCE de Goiás. Quando a gente lê sobre essa história do TCE Tocantins, a gente vê sobre inspetorias, sobre delegações. Como é que foi isso? Você pode contar um pouco para a gente? Para implantar esse trabalho, ou seja, era uma coisa nova que estava começando, mas não tão nova assim, porque já existiam contas a serem
julgadas, apreciadas aqui pela Corte Tocantinense. E o próprio, a chegada, à medida que ia aparecendo os problemas, o tribunal ele era forçado a se ajustar para resolver esses problemas. Então, quando criou-se aqui o Tribunal de Contas, a primeira surpresa nossa foi um caminhão de processos que o Tribunal de Contas dos municípios enviou para nós. Olha só. Porque antigamente as contas eram tudo prestadas, né? Aquelas pastas AZs, Araguaína era 10, 15, 20 volumes de papel, né? Imagina. Uma prestação. Então aquilo eles quando criou o Estado, eles estavam fazendo a perninha do ar, no meio ali eles pararam, entendeu? Aí só dobraram e encaminharam tudo. Nós íamos fazer o quê? O tribunal tinha que resolver, não tinha que devolver. O tribunal tinha que resolver. Então, ali sentiu-se já, aquele primeiro momento, a necessidade de ampliar, de ajustar formar esse corpo técnico e resolver essas pendências. O tribunal fez ali uma análise assim, superficial, sei lá, e depois encaminhou isso para a Câmara apreciar e fizesse os julgamentos. Mas todos os problemas eram desafiadores para nós, entendeu? E nesse formato de delegações e de inspetoria que era Goiás, a gente praticamente trouxe isso da experiência de Goiás. Nós também criamos e instalamos aqui as inspetorias nos diversos municípios. Eu acredito que no início, as primeiras, se não me engano, foram 9 inspetorias que foram criadas. Então, com isso, descentralizou. Os técnicos foram a campo, né? Ficaram nessas inspetorias e descentralizou um pouco dessa gestão técnica, né? Porque todo o serviço, a priori, era feito nas regiões. Então, por exemplo, Araguatim, no Bico, era uma sede de uma regional. E tinha X municípios que, ao invés de vir aqui na sede, eles iam na inspetoria. Tinha um inspetor, tinha um técnico ali que dava todo aquele primeiro apoio, aquele primeiro suporte lá. E a mesma coisa nós fizemos no Estado. Nós criamos as delegações e implantamos. Em cada secretaria tinha uma delegação do Tribunal de Contas. Então, a fiscalização era feita a priori e a posteriori. A priori, porque tudo era passado, isso até é um pedido do próprio governador. Então, tudo era passado antes pela análise do Tribunal de Contas. E porque naquela época ainda não tinha um controle interno criado no Estado, hoje não. Cada órgão tem o seu controle interno, até por força de lei mesmo, as prefeituras, etc. e tal. Mas, naquela época, era o tribunal que atuava como controle interno e externo, né? Tudo era passado, até por essa falta de formação que eu abordei no início. O que veio também a fazer que o tribunal criasse a sua escola de contas, né? O seu instituto de contas. Muito importante o senhor falar porque isso. Justamente para formar esses gestores. Então, o Instituto hoje ele tem isso. Por quê? Porque o Tribunal de Contas do Tocantins, desde o primeiro momento que ele foi instalado, nós sentimos essa necessidade de fazer esse trabalho pedagógico, que nós fazemos até hoje. Luiz, ele vai falando e vai passando um filme na cabeça da gente. É igual ler um livro, a gente vai imaginando a história, materializando na nossa imaginação. Por exemplo, quando ele falou do caminhão, eu fiquei imaginando esse caminhão estacionando na porta da casinha, que era o TCE, o Tribunal de Contas. Eu imagino que deve ter servidor que deve ter vontade de sair correndo, né? Assim, de ver aquele tanto de caminhão cheio de pastazê. A cara de espanto do doutor Gonçalves, que o doutor Gonçalves era temido, né? Nosso primeiro presidente era temido, ele era brabo mesmo, né? Um cearense brabo, né? Pulso firme. E ali o primeiro momento, assim, que passou na cabeça era devolver aquilo, que eu acho que o mínimo, como o Tocantins estava sendo criado, instalado a partir de 1º de janeiro de 89, a responsabilidade nossa era do que ocorresse a partir dali. Mas mesmo nesse primeiro momento, o tribunal não se acovardou, entendeu? Ele viu que eram municípios que hoje pertenciam,
já estava nessa área do paralelo 13 para baixo. Então o tribunal já abraçou isso aí e em nenhum momento ele fracassou, né? E tocou para frente. Deve ter sido aquele momento assim forte de criação do Estado do Tocantins, tão sonhado pelo povo nortense, do antigo Norte de Goiás, que assim, tudo estava começando do zero. Ah, mas espera aí, essas prefeituras já existiam e elas têm contas. Sim, então o TCE pegou meio que um carro andando, né, para poder trabalhar. Mas tinha uma estrutura de Estado aqui, não era muito grande, mas tinha, né? E essa estrutura foi desmontada. Quer dizer, mandaram a bomba para o tribunal, né, e tiraram a estrutura mínima que tinha para o Estado continuar. É o caso de máquinas agrícolas, é o caso de as armazéns da Casego que existia, é o caso até de armamentos da Polícia Militar. O governo de Goiás, né, teve que recolher. Eu acho que o Tribunal de Contas dos municípios deveria ter deixado essas inspetorias pelo menos um ano. Isso. Aí dizer assim, olha, isso é uma forma de... Vocês vão ficar com anos, os inspetores estão aí, nós vamos ceder... Né? Em forma de estruturar. Ele catou tudo, levou para lá, fechou as inspetorias. Mas o bom tocantinense não corre, né? Mas foi bom que isso terminou sendo material de aperfeiçoamento. Sim, sabe? sem dúvida. Aprendizado absurdo, né? Aprendizado e de aperfeiçoamento. Conselheiro, aí a gente estava falando das sedes do TCE, que funcionou ali numa casa alugada, depois veio para um prédio provisório, assim, quase encerrando aqui o nosso bate-papo, que está muito bom. A gente pulou a parte já para agora, e será que o pessoal que está nos assistindo ou nos ouvindo está pensando, mas eles estão onde hoje? Aí vem aquela história. Quando o senhor assumiu a presidência do TCE, foi lançada a pedra fundamental do prédio, né? Ou seja, a sede definitiva foi construída. Eu fui nomeado conselheiro em janeiro de 2005. Não, de 95. 1995. E... automaticamente, 3 dias depois, eu já fui nomeado presidente. Por quê? Eram 3 conselheiros, 2 aposentaram, me nomearam. Eu fui nomeado conselheiro, eles me deram posse, já me elegeram como presidente e aposentaram. Eu fiquei só, entendeu? Para compor, a gente teve que subir 2 conselheiros substitutos. E ali o Jamil, que foi o próximo, ele só chegou, acho que em abril ou maio. Fiquei ali nesse período praticamente só. Então, era assim, era desafio. Os desafios não param, né? Eles não param, eles chegam todos os dias. Eu vejo hoje, mesmo com o tribunal modernizado, o tribunal hoje tem metas, tem um planejamento estratégico. Quer dizer, o tribunal nosso é um tribunal muito bem estruturado, sabe? Muito bem estruturado. Mas eu vejo hoje que mesmo hoje ainda tem grandes desafios, sabe? Ainda tem grandes desafios. Nossa conversa, nosso bate-papo está muito bom, mas chegou a hora da gente dar tchau, como diziam. É hora de dar tchau, conselheiro. Imensamente grata pela sua presença, por ter aceitado esse convite, nos contar essa história. Luiz, muito obrigada pela sua participação especial aqui no podcast Conta com a Gente. Acho que você vai voltar mais vezes aqui. Eu que agradeço o seu convite, o convite do tribunal e o conselheiro por ter aceitado que eu participasse dessa conversa tão boa para a gente relembrar tantas coisas. Sugeriu, era o Luiz Pires mesmo, que era para estar aqui. Muito obrigado. Né? Pois eu que agradeço vocês, o Luiz, assim, esse grande jornalista, né, aqui do nosso estado. Como ele falou, eu conheço o Luiz antes mesmo da criação do estado, né, porque eu já militava aí no Bico do Papagaio, aí, né, nesse trabalho em prefeituras e participando ativamente dessa luta libertária, né, e eu já encontrava o Luiz aí nessa caminhada, né. Segurando a mesma bandeira. Então é um amigo, é um companheiro. E é muito prazeroso estar aqui conversando com ele. Você também, Adriana, você faz parte dessa história, né? Você chegou no início aí, deu seu sangue ali naquela Comunicatins, né? Saudade daquele tempo. Chegou antes também, ela chegou lá em Colinas, na Rádio Siqueira Campos. Em 81, gente, 1981, eu estava lá em Colinas, vendo essa briga todinha pela criação do Estado. Eu acho que o tribunal, eu fico tão feliz de poder
hoje está falando sobre essa história que vivida, né? E como falava o Siqueira Campos, Siqueira tinha muito orgulho de sair pelas ruas de Palmas, viajar no estado e ver que o estado deu certo, a capital deu certo. Ele tinha muito orgulho. É verdade, disso, com né? certeza. A gente tem esse orgulho, imagina ele que lutou tanto, né? Que teve essa participação importante. Fico feliz também em ver que já a partir dessa segunda formação do tribunal, o olhar do governador foi um olhar técnico, né? 100% técnico. Hoje, o Tribunal de Contas do Estado de Tocantins é um dos únicos tribunais no Brasil que os 7 conselheiros têm formação técnica. Aqui não tem nenhum político. Política, assim, no espírito aí, mas não tem ninguém que veio de prefeito. De política partidária. De política partidária, né? Não tem. Então, todo mundo aqui, todos têm, nós temos pós-doutores, doutores, quer dizer, um quadro aí muito bom, tanto de membros, tanto os conselheiros como os procuradores, os conselheiros substitutos, todos têm uma boa formação. Então, isso aí é o resultado de ser um grande tribunal, um bom tribunal, um tribunal que responde aos anseios da comunidade, né? Afinal de contas, o cidadão é o principal interessado e o foco principal da atuação do tribunal, né? Inclusive, para quem está nos ouvindo e para quem está nos assistindo no canal do TC no YouTube, deixa aí seu comentário, alguma dúvida, alguma pergunta que queira fazer, a gente vai estar tendo o cuidado de responder. A nossa equipe de comunicação, sob a regência da nossa maestrina Dênia Guerra, está sempre atenta a tudo isso. Siga a gente nas redes sociais, a gente está no Instagram, a gente está no Twitter, no TikTok, no Facebook. E lembrando que no Spotify também pode-se deixar ali um comentário. Deixa lá para a gente um comentário, o que você está achando desse podcast. Conta com a gente. Continue nos ouvindo, continue nos acompanhando. A gente vai trazer mais episódios contando essa história, porque essa história ainda tem mais detalhes, tem mais pontos aí curiosíssimos também, até desmembrando um pouco esses que o conselheiro José Wagner Prachedes nos relatou. E também quero dizer que eu tinha um recadinho para dar. Lembrei, sobre o memorial aqui do TCE que conta a história. Na nossa página, lá na internet, www.tceto.tc.br, tem lá no menu Memorial. Ali tem toda a linha do tempo. Recortes de jornais, fotografias, história, leis, decretos, tudo está ali para quem quiser se aprofundar mais nessa história que a gente contou nesse episódio. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela companhia e a gente se encontra mais uma vez daqui a pouco.